Oi, gente, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo da playlist do curso de Introdução à Psicologia. Meu nome é Marcos, esta é a aula número 75, cujo título é Psicologia da Memória. É com bastante prazer que eu introduzo esta aula e este módulo, que é um módulo de Psicologia da Memória. Para quem não sabe, no meu mestrado e no meu doutorado, o meu tema de estudo foi dentro dessa disciplina chamada Psicologia da Memória. Então, certamente este é o tema que eu mais li ao longo da minha trajetória na psicologia. É um tema que eu tenho bastante interesse e acredito que um conhecimento um pouco maior até do que dos demais temas. Então, vai ser um grande prazer caminhar com vocês nessa jornada agora, nesse módulo de Psicologia da Memória, dentro dessa playlist de Introdução à Psicologia. Para dar início a esse conteúdo e para uma motivação preliminar sobre a importância da memória nas nossas vidas, eu quero falar sobre dois personagens famosos na história da neuropsicologia. O primeiro deles é o Henry Molaison, também conhecido como paciente HM. O HM tinha problemas de saúde relacionados à epilepsia, então ele tinha muitas crises convulsivas. E aos 27 anos, neurocirurgiões decidiram fazer uma cirurgia removendo partes do cérebro dele, onde tinha um foco maior das crises epilépticas, com o intuito de solucionar esse problema das convulsões. A cirurgia foi um sucesso por um lado, porém, por outro lado, as regiões que foram removidas do cérebro, que foram regiões dos lobos temporais, incluíam também regiões que agora nós sabemos, e também graças a esse trágico procedimento cirúrgico, nós sabemos que algumas regiões ali chamadas de hipocampos são extremamente importantes para a formação de novas memórias. E isso levou com que o HM, que teve essas regiões do seu cérebro removidas cirurgicamente, tivesse uma profunda amnésia. Ele passou a ter dificuldades de reter novas informações aprendidas após o evento cirúrgico. Então, ele teve déficits de memória episódica, memória de longo prazo. Eu vou explicar ao longo das próximas aulas o que são esses tipos de memória, esses termos. Mas por hoje eu quero deixar registrado aqui que, tendo feito a cirurgia aos 27 anos e tendo falecido aos 82 anos, o HM ficou com severos prejuízos de memória e foi como se ele tivesse com a sua biografia congelada aos 27 anos. Imagina esse homem aos 70, 75, 80 anos se olhando no espelho e vendo um senhor idoso, enquanto que ele, em termos de memória, se lembrava de ter 27 anos, né? Então ele resolveu um problema por um lado e acabou arrumando um grande problema por outro lado. E o que mostra a importância da memória, né? Ele ficou parado no tempo, não conseguia mais trabalhar, não conseguia assistir um programa de televisão, porque depois de poucos minutos assistindo esse programa ele se perdia no que ele estava assistindo e não retinha as informações. Então teve sérios comprometimentos para o seu funcionamento. Muitas vezes, quando nós observamos um caso como esse, eu vou desenvolver mais esse caso em uma aula futura, nós achamos que seria muito bom se nós não nos esquecêssemos, né? Seria muito bom se nós pudéssemos nos lembrar de tudo. Geralmente é o que nós pensamos em contextos educacionais, né? Como que seria bom se eu lesse o conteúdo e o conteúdo ficasse grudado na minha mente, na minha memória, e eu não esquecesse mais. No entanto, assim como lembrar em algum nível é adaptativo, esquecer também é adaptativo, e isso é ilustrado por um personagem chamado de Solomon Cherysheevsky. Ele foi estudado pelo Luria, um psicólogo russo, né, soviético. Ele era um jornalista e ele ficou conhecido na literatura como o S, ou Sr. S, descrito num dos livros do Luria, né, A Mente de um Mnemonista. E ao contrário do HM, que ficou com severos déficits de memória, o Cherysheevsky não conseguia esquecer. Então, se apresentasse, por exemplo, uma lista com 100 dígitos para ele, 7, 9, 1, 4, 2, 8, uma sequência de 100 dígitos, que a maioria das pessoas conseguiria lembrar talvez 5, 6, 7 dígitos, ele conseguia sem grandes problemas lembrar 100 dígitos em sequência, sem grande esforço.
e a sua habilidade de memória era explicado pela sua extrema facilidade em formar imagens mentais. Então ele conseguia, ao ouvir um número, associar isso com uma mulher bonita caminhando com um vestido azul, um homem de chapéu. Então ele tinha a capacidade de sinestesia, ou seja, de receber um input sensorial numa modalidade sensorial, por exemplo, auditiva, no caso dos dígitos, e formar uma imagem mental visual que ajudava ele a se lembrar. Nossa, esse é um cara abençoado, né? Imagina se fosse cada um de vocês que está assistindo esse vídeo estudando para um concurso público, né? Estuda uma única vez e não esquece mais, você sabe muito bem, passa no concurso dos sonhos, consegue a tão almejada estabilidade e só alegria. No entanto, na verdade, não era isso que acontecia com ele. O Sr. S., o Cherysheevsky, tinha dificuldades de compreensão. Então, se ele estivesse lendo um texto, ele lia uma frase e ele não conseguia entender essa frase. Ao contrário do que nós poderíamos imaginar. Por quê? Porque ele não tinha muito controle sobre essas imagens mentais que saltavam à sua mente e deixavam ele extremamente sobrecarregado, extremamente fadigado. Ele não conseguia se concentrar no conteúdo porque ele ficava vendo imagens relacionadas àquele conteúdo. Imagina o Sr. Cherysheevsky numa situação traumática, por exemplo, num relacionamento amoroso, uma discussão em que coisas são ditas e que são emocionalmente muito fortes, ou, por exemplo, uma experiência num acidente, sendo atacado por um cachorro, qualquer coisa do tipo. Se eu tivéssemos uma memória desse tipo, seria extremamente desadaptativo não conseguir esquecer das coisas. Então, esses dois casos ilustram que os dois extremos são negativos. Não se lembrar de nada é ruim, caso do HM, mas também não se esquecer de nada é ruim. Nós precisamos de um meio termo, de um equilíbrio em que nós nos lembremos das informações que são mais relevantes para o nosso funcionamento no mundo, mas nós precisamos sim nos esquecer. Esquecer é adaptativo. Vai ter uma aula só para falar sobre esquecimento nesse módulo aqui da playlist de introdução à psicologia. Tá? Não vou desenvolver mais os casos, eu volto a eles depois. Por enquanto, só queria dar uma motivação inicial para falarmos da importância da memória em nossas vidas. E do esquecimento também, obviamente. A memória está em toda parte. Então, quando nós vamos cozinhar, preparar uma receita, nós precisamos de memória. Seja a memória para saber quais ingredientes nós vamos utilizar, em qual ordem que nós vamos utilizar esses ingredientes na receita, como também para realizarmos as habilidades manuais de descascar alimentos, de picar alimentos. Tudo isso requer memória. Para dirigir também é importante memória. Imagine que uma pessoa dirige, fica uma semana sem dirigir, ela precisa se lembrar depois de como utilizar o automóvel, como que ela se posiciona, onde que ela coloca as mãos, os pés, como que ela dá conta de todos os estímulos visuais e auditivos que são relevantes para que ela exerça essa habilidade. Para falar também em público é importante memória, né? Eu preciso lembrar das palavras. Nesse momento aqui, de certa forma, estou falando em público e eu preciso, ao longo da minha fala, lembrar exatamente das palavras que acessam o meu pensamento ou que materializam o meu pensamento para que ele chegue a vocês de maneira que eu possa me comunicar. Isso vale na minha língua nativa ou vale também, caso eu queira me comunicar, dar essa mesma aula numa língua estrangeira, no inglês, no espanhol, por exemplo. Eu preciso de memória para conseguir me comunicar e acessar o meu léxico mental, que é o conjunto de palavras que eu conheço e que fazem parte do meu repertório. Para usar o celular também é importante memória, né? Muitas pessoas digitam muito rapidamente, né? Tem até aquela brincadeira que você sabe a idade da pessoa pelo jeito que ela digita, se ela digita com os polegares ou com os indicadores. Mas pessoas mais jovens, provavelmente como essa moça aqui, digitam utilizando os polegares e digitam bastante rápido. Elas já sabem de memória, sem pensar muito, onde que estão cada uma das letras do teclado, né? Ela sabe que está ali o QWERTY, ASD, FG, sabe exatamente onde estão posicionadas as letras, enquanto que algumas outras pessoas ficam ali mais devagarzinho, catando milho, porque não memorizaram tão bem a posição das teclas. Então, para utilizar o celular ou para acessar a Play Store, para acessar diferentes aplicativos, é necessário memória.
Para tocar um instrumento, por exemplo, violão também é preciso memória para se lembrar da música, memória para se lembrar do ritmo, memória para se lembrar dos acordes, né, de como posicionar também os dedos nas teclas nas cordas do violão. É fundamental também memória, né, e prática, obviamente. E por fim, o último exemplo, para reconhecer rostos, por exemplo, eu que dou aula, olhando para uma pessoa, lembrar do nome dessa pessoa, ou ouvir um nome, lembrar do rosto da pessoa, ou seja, para reconhecer faces, eu preciso de memória também, para lembrar de quem é quem, né? Fazer esse emparelhamento entre nomes e identidades das pessoas, né? Rostos, melhor dizendo, e suas respectivas identidades, né? Então, eu falei de diferentes habilidades aqui, são diferentes tipos de memória, e cada uma delas, tudo que eu estou fazendo ao longo do dia, que você estiver fazendo antes de assistir esse vídeo, depois de assistir esse vídeo, provavelmente requer memória para que você consiga desempenhar bem. Ou seja, a memória está em toda parte. Outra ideia bastante importante no contexto de psicologia da memória é que a memória é composta por múltiplos sistemas. Trago aqui a imagem, né, um screenshot do filme como se fosse a primeira vez, com Adam Sandler e a Drew Barrymore. É um filme bastante famoso. Não é uma boa representação de como a memória funciona, tá? É uma representação artística, hollywoodiana, com várias falhas. Posso falar sobre isso num outro momento, se vocês quiserem. Mas eu gostaria de destacar algo, já que é um filme que é bastante conhecido, que é o que acontece nesse filme, o plot geral. A Drew Barrymore sofre um acidente e ela tem uma pancada na cabeça e ela fica com amnésia anterógrada, né? Eu vou falar mais sobre esse tipo de amnésia numa aula futura. Basicamente, ela se esquece de tudo que aconteceu após o evento traumático. De uma maneira bastante estranha e bastante implausível quanto ao que a gente sabe sobre memória, né? Ela lembra de tudo que aconteceu ao longo do dia, mas quando ela dorme, as coisas evaporam assim da cabeça dela e no outro dia é como se ela voltasse pro dia em que ela sofreu o acidente, antes do acidente, assim, ela não se lembra de mais nada do que aconteceu nos dias seguintes. E todo dia é isso, e o filme é o Adam Sandler tentando fazer com que ela se apaixone com ele todos os dias, como se fosse a primeira vez, que é como o título ficou em português, que a propósito é um título que não tem nada a ver com o título em inglês. Ok, mas o que eu acho interessante aqui? Ela não se lembra, por exemplo, ela não se lembra de ter conhecido o Adam Sandler, o personagem dele, mas ela se lembra de como dirigir. Né? Todo dia ela pega a caminhonete dela e faz o mesmo trajeto. Ela se lembra como usar a língua inglesa, né? O filme é em inglês. Ela não se esqueceu como falar, ela não se esqueceu do significado das palavras. Ela ainda consegue, se ela precisar, preparar um alimento, consegue dirigir, consegue fazer várias coisas, consegue andar. O que ela não consegue? Ela não consegue registrar novas informações episódicas. A partir disso, depreende-se, e esse é um ponto que faz sentido no filme, um dos que faz sentido, que é a memória pode ser afetada de maneira seletiva, ou seja, uma pessoa pode ter um prejuízo num sistema de memória, enquanto que nos demais sistemas podem ficar preservados, né? Ou preservados em algum nível um pouco maior. É o que acontece, por exemplo, quando a gente fala de demência semântica, de doença de Alzheimer, em que alguns componentes de memória, alguns sistemas de memória ficam mais afetados e outros ficam menos afetados. Vai ser bastante interessante quando a gente estiver desenvolvendo o conteúdo nas próximas aulas desse módulo, entender que às vezes podemos ter um prejuízo de memória num sistema de memória, mas não nos demais. Tá? A gente vai voltar a isso ao longo das aulas. Mais uma ideia bastante relevante é que a memória define quem somos. Então, deixo a seguinte pergunta para você pensar. Se você quiser, você pode pausar o vídeo e refletir um pouco sobre isso. Sem memória, quem você seria? Espero que você tenha pausado o vídeo. Se não pausou, também não tem problema. Mas vamos pensar um pouquinho. Sem memória, você não aprenderia novas habilidades. Então, quero aprender a tocar um instrumento. Esquece, quero aprender a dirigir. Esquece, quero aprender uma nova língua. Esquece, conheço uma outra pessoa. Esquece, quero aprender uma receita. Esquece. Nada disso vai ser possível. Mas esse talvez seja o menor dos problemas.
né? Outras coisas podem se complicar se não tivermos memória. Por exemplo, sem memória você não reconheceria sua família, né? É algo terrível, né? Porque a nossa família, ou mesmo os nossos amigos, são as nossas redes sociais, né? E aqui eu não estou falando de Instagram, TikTok, estou falando de redes de apoio mesmo. São as pessoas que constituem quem nós somos e que ajudam a construir as nossas próprias memórias, porque nós compartilhamos memórias de experiências com essas pessoas. Sem memória, você não lembraria da sua profissão. Lembre-se, por exemplo, que quando nós vamos nos apresentar para alguém, a primeira coisa que a gente costuma dizer é o nosso nome, nossa idade, nossa profissão. Profissão é um traço identitário bastante importante em sociedades capitalistas. E, sem memória, você não se recordaria nem do seu próprio nome, né? Quem sou eu? Né? Essa pergunta tão filosoficamente profunda, apesar de parecer trivial, quem sou eu é algo que diz qual é a minha identidade, como eu me apresento socialmente para o mundo e como que eu me entendo. Sem memória, não existe identidade. Não é possível pensar em processos identitários, em self, sem memória, né? É fundamental isso. Quando nós vamos a aplicações da psicologia, por exemplo, uma das que é um dos maiores interesses das pessoas, psicologia clínica, quando as pessoas estão na clínica relatando como foi sua semana, quais são suas dificuldades, o que elas passam, quais são os processos que elas estão enfrentando, como que elas se enxergam, elas estão, em última instância, utilizando a memória o tempo todo para estruturar as sessões em psicologia clínica, em psicoterapia. Bom, agora eu vou falar sobre algumas perguntas interessantes sobre a memória, também para instigarmos a necessidade e a relevância desse módulo. Pelo menos eu acho elas interessantes, espero que vocês achem também. A primeira delas é, existe memória fotográfica? Em muitos contextos hollywoodianos, né, televisivos, é dito sobre memória fotográfica, algumas pessoas acreditam que elas têm, mas será que existe de fato? Será que existem evidências científicas para apoiar esse tipo de memória? Uma outra pergunta bastante interessante é, podemos criar lembranças falsas? Ou seja, será que nós podemos nos recordar de algo que não aconteceu, como se tivesse acontecido, sem que uma pessoa necessariamente seja rotulada de esquizofrênica por conta disso? Uma pergunta que eu acho bastante interessante, porque um cheiro nos leva de volta à infância, um gosto às vezes, né? Você sente um cheiro, você fala, nossa, o cheiro da casa da minha avó, o cheiro da escola, o cheiro do lanche que eu levava no prézinho, né? na pré-escola, né? Como que isso acontece? Qual que é a relação entre olfato e memória, né? Uma pergunta bastante interessante, é possível apagar memórias? Existe um filme também, eu não trouxe a imagem dele aqui, mas é O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, que propõe essa possibilidade, né? Mas será que isso é possível de fato? Qual a relação entre memória e déjà vu, né? Existe relação entre esses dois fenômenos psicológicos? Mais uma pergunta, como esquecemos o nome de alguém, mas sabemos que sabemos o nome desse alguém? Essa eu acho fantástica, acho bastante interessante, eu já trouxe isso em outro momento, esse tema no canal, que é, imagine que você está pensando num determinado artista e você não se lembra do nome dele, mas você dá algumas características desse artista, é um cantor sertanejo, assim, assim, assado, e a pessoa vai lá e chuta um nome, fala assim, é fulano? Aí você fala assim, não. Se você não se lembra do nome daquela pessoa, como você sabe que o nome que o coleguinha falou não é o nome daquela pessoa? Contra o que você está comparando? Você precisa de um gabarito para você dizer que aquele não é o nome. É quase como se você soubesse quais não são os nomes, mesmo sem lembrar qual é o nome. Às vezes você consegue falar, é um nome comprido, é um nome curto, é um nome composto, rima com alguma coisa. Interessante, né? A gente vai tentar entender isso também aqui nesse módulo. Porque duas pessoas lembram do mesmo evento de maneiras diferentes? Né? Uma pergunta bastante interessante, né? Isso dá uma ideia bastante influente em psicologia da memória, que é a natureza reconstrutiva da memória. Né? Que as memórias são reconstruídas e elas não são cópias fidedignas daquilo que foi registrado, diferente de uma câmera, por exemplo,
que ao filmar uma cena, registra de maneira fidedigna a cena, e uma vez que eu abro de novo aquele vídeo, eu vou ver o mesmo vídeo. A memória não. Cada vez que eu recupero a informação, eu posso modificar essa informação, né? E as memórias podem ser transformadas. É um componente da psicoterapia também. Às vezes, ressignificar experiências, ressignificar uma relação, ressignificar um emprego para superar e para seguir em frente, né? E para lidar melhor com determinadas situações. De certa forma, esse ressignificar também é uma transformação de uma memória. Agora, vou falar sobre algumas aplicações da psicologia da memória, ou seja, por que nós estudamos essa bagaça? Talvez a mais óbvia para a maioria das pessoas seja: eu preciso aprender. Eu preciso aprender o conteúdo da escola, eu preciso aprender matemática, eu preciso aprender para o concurso, eu preciso aprender para a faculdade, eu preciso aprender para não reprovar. Os conhecimentos de psicologia da memória, de certa forma, apoiam determinadas práticas, determinadas técnicas de aprendizagem, em detrimento de outras. Conhecer isso, estudar isso cientificamente é extremamente importante para que nós possamos embasar o ensino e o nosso próprio estudo de maneira autônoma nas melhores estratégias de aprendizagem chanceladas por experts de psicologia da memória. Mas existem outras aplicações também da psicologia da memória e eu vou falar de algumas delas aqui. Uma delas está relacionada com perdas ou prejuízos de memória que podem acontecer ao longo do ciclo de vida, nomeadamente demência semântica, doença de Alzheimer, né, duas que eu já mencionei na aula de hoje. Como que nós podemos usar os conhecimentos de psicologia da memória para entender o que é o envelhecimento típico e o que é o envelhecimento patológico e as perdas esperadas de memória e como que nós podemos ou combatê-las, ou como podemos desacelerá-las, ou como podemos contribuir para que as pessoas convivam com esses prejuízos de memória. Então, uma área de bastante efervescência tanto em reabilitação cognitiva quanto em neuropsicologia da memória. Uma outra aplicação bastante importante, que tem muita força fora do Brasil, está relacionada à psicologia do testemunho ocular. Então, em vários contextos em que crimes foram cometidos, pessoas que foram testemunhas oculares podem ou identificar o provável suspeito numa linha de identificação, aquilo que a gente vê no cinema, que tem várias pessoas alinhadas e ela aponta, foi o terceiro cara da esquerda para a direita. Ou mesmo um depoimento em contexto de tribunal, um contexto de julgamento, quando temos o tribunal do júri. Só que nós podemos confiar na acurácia das testemunhas oculares? Ou ainda, quando eu faço a coleta de um depoimento, a maneira como eu faço o inquérito policial pode, de alguma maneira, induzir a pessoa a acreditar ou ter falsas memórias sobre o evento de interesse, o crime? Existem evidências de que sim, existem estratégias que induzem as pessoas a acreditar em informações falsas que não ocorreram, enquanto que outras maneiras são menos indutivas e ajudam as pessoas a lembrar melhor do que aconteceu no contexto de um crime, e que nem sempre existe uma relação entre confiança que a pessoa tem na própria memória e a acurácia da memória da pessoa, ou seja, o quanto que nós podemos confiar que o que ela lembra condiz com o que de fato aconteceu numa situação de crime, tá? Isso é bastante importante porque tem implicações diretas sobre uma pessoa ser ou não condenada injustamente, né? Imagine que eu reconheça uma pessoa que não cometeu um crime como tendo cometido e quais são as consequências para a vida dessa pessoa, né? A gente vai falar mais sobre isso também em outro momento. E por fim, quando nós estamos falando sobre psicoterapia, os conhecimentos de psicologia da memória são fundamentais para nós entendermos a questão dos traumas, para entendermos a memória autobiográfica e como que diferentes memórias que compõem esse termo guarda-chuva memória autobiográfica contribuem para a pessoa se entender e se reconhecer da maneira como ela se reconhece, e como a maneira como as pessoas lembram de eventos pode influenciar como elas se sentem com relação a esses eventos e como que nós podemos ressignificar isso no contexto clínico.
Então é bastante importante que psicólogos entendam o mínimo de processos mnemônicos, de processos de memória para a sua atuação profissional. Para finalizar essa aula, eu quero dar algumas sugestões de materiais sobre psicologia da memória, começando então por alguns livros mais acadêmicos. Infelizmente, boa parte do material disponível não está disponível em língua portuguesa, tá? O primeiro material que eu quero recomendar para quem quiser um livro-texto mesmo de psicologia da memória, eu recomendo o Memory, que está na 3ª edição, do Alan Baddeley e do Michael Eysenck e do Michael Anderson, que são líderes da área de psicologia da memória. É um livro muito bom, bastante completo. Ele dá um curso assim, de disciplina de graduação, ou mesmo de pós-graduação de psicologia da memória. Um outro livro na mesma linha é o Human Memory, do Gabriel Radvansky, um outro pesquisador importante da área de psicologia da memória. Eu li esse livro na 3ª edição, já está na 5ª, é uma capa um pouco diferente, eu achei um pouquinho feia, na verdade, essa capa, mas o livro é muito bom, tá? Bastante interessante. E também o livro Learning and Memory. Esse livro dos 3 é o único que eu tenho conhecimento de que existe uma versão em língua portuguesa, Aprendizagem e Memória. Ele está um tanto defasado, ele é dos anos 2000, a edição que existe em português, da LTC, a editora, se não me engano. Mas é um livro muito bom, do John Anderson, também um nome muito importante em psicologia cognitiva. Tá? Dos 3, esse é o único livro que eu tenho conhecimento que existe em língua portuguesa. Tá? Agora, para quem não quiser um material tão acadêmico assim, quiser livros de divulgação científica, eu tenho alguns para indicar também. O primeiro deles que eu indico é o Fixe o Conhecimento. Ele é escrito por 3 autores, sendo que 2 deles, o Henry Rodiger e o Mark McDaniel, são psicólogos cognitivos que trabalham com aspectos relacionados à psicologia educacional. E basicamente esse livro fala sobre as melhores estratégias para reter informações. Então, eles falam da ciência da aprendizagem, né, que seria uma área em que cientistas de diferentes áreas do conhecimento estudam como que é melhor praticarmos o material em contexto educacional para retermos as informações. E as principais estratégias, as mais eficientes, estão bem descritas de uma leitura muito gostosa nesse livro aqui. O livro é em inglês, mas esse livro aqui tem tradução para o português pela editora Penso. Outro livro que eu recomendo bastante, eu tenho um vídeo falando sobre ele no canal, é The Seven Sins of Memory, né, que são os 7 pecados da memória, em que o Daniel Schechter brinca com a ideia dos 7 pecados capitais, falando dos 7 pecados da memória, descrevendo como que a memória funciona numa perspectiva evolucionista. Esse livro tem, em língua portuguesa, a primeira edição, mais ou menos ali em 1999, 2000, só que recentemente, em 2021, há 5 anos atrás, da data de gravação deste vídeo, saiu uma versão atualizada, que é a 2ª edição, em que ele atualiza o que se sabe a mais sobre os 7 pecados da memória. Quem quiser ler a versão mais atualizada, só tem em língua inglesa, mas quem quiser ler e entender a ideia geral, ainda que um pouquinho desatualizada, tem a primeira edição em língua portuguesa. Um outro livro de divulgação científica bastante interessante é o É Assim que Aprendemos, do Stanislas Dehaene. É um autor francês, um neurocientista cognitivo bastante importante na área de cognição numérica, né? E é uma das vozes mais ativas e mais influentes do mundo. Tá? Livro bastante interessante, bem gostoso de ler também e que descreve bem, dá um apanhado geral sobre as áreas aprendizagem e memória, tá? Note que aqui a palavra memória não aparece no título, mas as disciplinas de aprendizagem e memória andam de mãos dadas, é por isso que elas aparecem sequenciais nesse curso, nessa playlist de Introdução à Psicologia. Falei de Psicologia da Aprendizagem até a última aula, agora eu estou entrando em Psicologia da Memória, mas quando vamos à prática, aprendizagem e memória não se separam, tá? Para concluir, vou falar de alguns canais no YouTube. O meu próprio canal já tem alguns vídeos falando sobre memória, então tem aqui um vídeo aleatório, 7 pecados da memória, o número 46, vocês podem pesquisar, vou deixar o link na descrição também. Aprendizagem e memória foi a aula 61, falei sobre os 2 tópicos.
E também tem alguns vídeos aqui, tenho um deles sendo mostrados aqui, falando sobre falsas memórias e o paradigma DRM, que é um paradigma experimental para estudar falsas memórias, que é um tema bastante importante também em psicologia da memória. Para além do meu próprio canal, quero recomendar os canais e conteúdos de colegas. Em primeiro lugar, eu recomendo fortemente que vocês se inscrevam e acompanhem o trabalho da professora, da doutora Roberta Ecuni. Eu acho que é uma das vozes mais importantes do Brasil, uma pesquisadora da área de memória e aprendizagem, ou aprendizagem e memória, se preferirem. E ela tem bastante conteúdo. Tem um canal no YouTube, que eu vou deixar o link na descrição também, mas também recomendo que acompanhem ela é bastante ativa no Instagram, tá? Vou deixar o link do perfil dela no Instagram, mas tá aqui um screenshot com o arroba dela, né? Doutora, né? DRA Roberta Ecuni. Ela deixa muito material lá falando sobre conteúdos relacionados à memória. Por fim, recomendo o canal Psicologia, do amigo Edmilson, que tem uma série de playlists sobre estatística, para quem tiver interesse, sobre psicologia experimental, mas também um curso de introdução às neurociências que está sendo constantemente atualizado, está bem completo, e como ele fala lá sobre cérebro, em algum momento ele vai abordar estruturas do cérebro relacionadas à aprendizagem e memória, certamente. Então, é bastante recomendado para quem quiser entender também sobre aspectos biológicos. Tá bom, gente? Então esse foi o primeiro vídeo, espero que tenha sido uma boa motivação para a continuidade. A partir da próxima aula nós começamos efetivamente a falar de conceitos, a falar sobre o que é memória, e estou bastante ansioso para encontrar com vocês ao longo deste módulo. Então, por hoje é só, agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.